Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã de domingo. Quero orar com vocês para nós darmos início. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença. Primeiramente te adorando, te agradecendo pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor é e tens feito em nossas vidas. Te agradecemos por essa semana abençoada que o Senhor tem nos dado, Deus, e pelo privilégio e oportunidade de podermos chegar e entrar no lar de cada um dos nossos irmãos que nos assistem nesta manhã, para juntos nós compartilharmos mais um pouquinho da Tua santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, e através do Teu Espírito Santo, o Senhor continue falando conosco através desse assunto tão importante, tão glorioso, que são os milagres do Senhor, o poder do Senhor para primeiramente nos salvar e depois suprir todas as nossas necessidades, Deus. Porque o Senhor é poderoso não apenas para perdoar os nossos pecados, mas também para curar nossas enfermidades físicas, emocionais, espirituais e suprir todas as nossas necessidades conforme a Tua palavra diz. Pedimos a Tua bênção para as demais classes que estão reunidas nesta hora e para todos nós que estamos nessa classe, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, estamos aqui para nós prosseguirmos nesta manhã mais um pouquinho no nosso estudo sobre esse tema milagres. Semana abençoadíssima que estamos tendo desde segunda-feira, 7 de setembro, aniversário da nossa igreja, aquela grande festa online, né, através das redes sociais, transmitida para todo o Brasil. Esse final de semana, o Éden, o encontro de desenvolvimento ministerial, desde a sexta-noite, ontem o dia todo à noite, hoje pela manhã, muitas ministrações, muitas palavras, estudos, apresentação de materiais e recursos que a nossa igreja tem à disposição do nosso povo para nós cumprirmos a nossa missão e fazermos a obra do Senhor. É muito bom, está sendo muito edificante essa semana para a nossa vida. Muito bem. Queridos, domingo passado nós estávamos falando sobre a cura integral de Jesus, né? Que Jesus curava as pessoas integralmente, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual, né? Jesus curava e cura as enfermidades físicas, cura as emoções, a alma das pessoas, os sentimentos, e Jesus também cura e liberta das enfermidades espirituais, que a Bíblia chama de espírito de enfermidade, né? Nós vimos exemplos no domingo passado. E aí, o último ponto que nós vimos domingo passado foi que os milagres de Jesus produziam um resultado imediato, visível e comprovado. Quer dizer, Jesus curava, não ficava nenhuma dúvida, as pessoas presenciavam, as pessoas admitiam, reconheciam o milagre de Jesus. Inclusive, Jesus fazia até um teste para algumas pessoas, como os leprosos que eram curados. Jesus dizia, vai e mostra ao sacerdote, que era a autoridade religiosa, que tinha a condição e a autoridade para examinar a pessoa, verificar, comprovar que ela estava curada e liberar ela para voltar à sociedade, ao convívio com a sociedade, né? Hoje é muito interessante, como eu estava dizendo domingo passado, no final da lição, que seja comprovados os milagres, porque hoje há muita publicidade, muita propaganda em cima de poucos milagres. Então, quando Deus realiza um milagre na nossa vida hoje, na solução de um problema, a cura de uma enfermidade, é muito importante que seja comprovado, verificado que isso é uma realidade, é fato concreto. Você estava doente, tinha um exame médico que comprovava isso, né? Você voltou ao médico, de repente, através de uma oração, Deus te curou, te libertou milagrosamente, você volta ao médico, ele faz novamente os exames e certifica de que você não tem mais nada e você foi curado de uma forma inexplicável e milagrosa. Então, quando isso ocorre, até a própria medicina e os profissionais da área da saúde reconhecem isso. Então, é muito importante que seja comprovado o milagre para que não haja nenhuma sombra de dúvida de que realmente Deus agiu nessa situação, nessa enfermidade, na solução desse problema. E nós somos testemunhas vivas de que Deus realmente tem realizado milagres em nosso meio. E eu quero prosseguir hoje abordando um outro ponto. Jesus proibia que as pessoas fizessem propaganda das curas. Quer dizer, Jesus
ele queria ser conhecido não apenas como curador, mas como o salvador das pessoas. A prioridade de Jesus não era apenas curar as pessoas, a prioridade é que as pessoas mudassem de vida, fossem salvas, tivessem o perdão dos seus pecados, passassem a ter a certeza e a convicção da vida eterna e, consequentemente, a pessoa era curada e é curada hoje, né? Então, quando a gente olha a grande comissão, a ordem de Jesus para a igreja, por exemplo, em Marcos capítulo 16, e versículo 15, Jesus disse assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E aí depois, então, no versículo 17, que ele vai dizer, e esses sinais seguirão os que crerem, né? Então, a ordem de Jesus é para que a igreja vá e pregue o evangelho. Consequentemente, naturalmente, os milagres vão acontecer, porque é a consequência natural do cumprimento da missão. Quando nós, a igreja, saímos em missão, quando nós descruzamos nossos braços e compartilhamos a mensagem do evangelho, o evangelismo, a pregação, saímos para cumprir a missão, automaticamente, naturalmente, os milagres vão ocorrer e Deus vai operar para validar e confirmar a pregação da palavra. Mas a ordem para a igreja é para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem de Jesus. Os milagres vão acontecer na medida da necessidade que o Senhor quiser, o Senhor vai realizar milagres. A própria obra da evangelização, da pregação do evangelho, já é um grande milagre, porque pessoas são libertas, pessoas são transformadas, pessoas são salvas, têm o perdão de seus pecados, mudam de vida, e isso é um grande milagre. Então, quando a igreja sai em missão, os milagres acontecem. Não adianta a gente ficar esperando que Deus realize milagres no nosso meio se a igreja está trancada dentro das quatro paredes, se a igreja está parada, se a igreja não evangeliza, se a igreja não faz nada lá fora, né? Os milagres vão ocorrer à medida que a igreja sai no cumprimento da missão. Portanto, o nosso desafio maior é pregarmos o evangelho, é sairmos para o cumprimento da grande comissão. E havendo enfermos, Deus pode curar milagrosamente. Havendo oprimidos, Deus pode libertar. E Deus, mais do que isso, Ele fará o maior milagre, que é o perdão dos pecados das pessoas e a transformação da vida das pessoas. Eu quero entrar com vocês agora num outro ponto, que é as condições para os milagres. O que é necessário para a gente receber milagres de Deus, milagres do Senhor na nossa vida? Vamos para alguns pontos. Primeiro, aceitar o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus na nossa vida. Se nós queremos experimentar milagres na nossa vida, Jesus Cristo tem que ser o Senhor da nossa vida. Deus tem que governar a nossa vida. Deus terá que dirigir e conduzir a nossa vida. Porque se só Deus faz milagres e Ele só faz para a glória dEle, né, obviamente que para nós experimentarmos milagres na nossa vida, Deus tem que ser Senhor da nossa vida. Jesus tem que ser Senhor da nossa vida. O Salmo 23, que é um salmo tão conhecido, né? Mas eu vou ler o versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, quando é que nada vai nos faltar? Quando é que Deus vai suprir de forma sobrenatural, milagrosa, todas as nossas necessidades? Quando o Senhor for o nosso pastor, né? Então, para que os milagres de Deus, de Jesus aconteçam na nossa vida, simplesmente nós precisamos aceitar o senhorio de Jesus na nossa vida, porque vão acontecer naturalmente, né? Não vai precisar a gente ficar pedindo, não vai precisar a gente ficar buscando as bênçãos, porque nós não podemos ir até Deus para buscar as bênçãos de Deus. Nós devemos priorizar a busca da presença de Deus, da pessoa de Deus. A busca nossa deve ser da pessoa de Jesus. A gente deve querer Jesus, comunhão com Jesus, a presença de Jesus na nossa vida. E os milagres naturalmente vão acontecendo, né? A gente precisa ir até Jesus reconhecendo Ele como Senhor da nossa vida e não apenas como um Salvador, que nos salva na hora das nossas necessidades, que nos socorre na hora dos nossos apertos. Queridos, quantas pessoas estão indo para a igreja, estão indo para Jesus com essa mentalidade? Eu vou para a igreja, eu vou até Jesus para buscar minha bênção. Eu vou para buscar um milagre. Eu vou para Jesus me salvar e mudar minha situação. Aí acontece como aqueles 10 leprosos que Jesus curou, né? 10 leprosos clamaram: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de nós. Aí Jesus diz para eles, vão e mostrem ao sacerdote. Quando eles vão indo, eles recebem a cura, eles são curados. Mas 9 vão embora, cuidar da sua vida, e só um volta para se prostrar aos pés de Jesus e adorar Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus na sua vida. Olha, 10 foram libertos, 10 foram abençoados, 10 receberam o milagre da cura da lepra. Apenas um voltou. E os outros 9? Foram viver a vida deles, foram cuidar da vida deles, foram tratar dos seus negócios, foram aproveitar a sua saúde, a sua bênção e esqueceram, virar as costas para Jesus. Então, nós não podemos ir até Jesus vendo nele apenas um salvador, uma pessoa que vai resolver os nossos problemas. Mas nós temos que ir até Jesus reconhecendo ele como Senhor da nossa vida, o nosso pastor. Quando o Senhor, Jesus, quando Deus é o nosso pastor, nada nos falta, como diz o Salmo 23 aqui, e o verso 1. Porque quando a gente está doente, Deus pode nos curar de uma forma milagrosa ou abençoar através de uma medicação, de um tratamento, também a gente ser curado. Quando nós precisamos de uma direção, Deus nos dá a direção. Quando nós precisamos resolver um problema, Deus traz luz para nós, para enfrentarmos e resolvermos esse problema. Deus coloca paz, calma no nosso coração. Deus coloca confiança no nosso coração. Deus coloca fé no nosso coração para nós descansarmos do Senhor. E quando nós formos ver, o problema já está resolvido, a solução já chegou de uma forma inexplicável, sobrenatural e milagrosa. Por quê? Porque o Senhor está sendo nosso pastor, porque nós estamos aceitando o senhorio de Jesus na nossa vida, né? Há hoje muitas pessoas correndo atrás das bênçãos de Jesus, das bênçãos de Deus. E lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus recrimina isso, Jesus chama a atenção do povo, porque o povo estava indo atrás dele, porque tinham experimentado e participado do milagre dos pães, da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, no capítulo 6 de João, a partir do versículo 1, nós temos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus resolve ali o problema material, o problema físico daquele povo, que precisava de alimento. Mas olha o que Jesus disse no versículo 26 e o versículo 27 de João 6. Respondeu Jesus e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olha a repreensão de Jesus. Por que vocês estão atrás de mim? Por que vocês estão me seguindo? Porque ali atrás eu resolvi o problema de vocês. Eu multipliquei pão e peixes, vocês saciaram, comeram, ficaram satisfeitos e agora vocês me seguem. E aí Jesus fala, não trabalhe, não busque a comida que perece, mas busque a comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quer dizer, é uma crítica de Jesus a pessoas que vão atrás dele só em busca de bênçãos, ok? Então, essa é a primeira condição que eu coloco aqui para nós recebermos milagres do Senhor. Aceitar o senhorio de Cristo. Segunda condição, tirar toda a dúvida do coração. É óbvio que se nós queremos receber os milagres de Jesus em nossa vida, nós não podemos abrigar dúvidas. Nós não podemos ficar, será? Será que Deus faz? Será que Deus não faz? Será que Jesus está ouvindo a minha oração? Será que Ele não está ouvindo? Será que Deus está olhando para mim, está me vendo, está se importando com a minha situação ou não? Nós não podemos ter essa dúvida no nosso coração. Em Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus disse assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. É o versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É óbvio que tem o tempo de Deus, mais à frente eu vou falar sobre isso, tem o tempo de Deus, tem a maneira de Deus, tem a hora certa de Deus, Deus tem os seus propósitos, por que às vezes a resposta da oração demora a chegar, por que às vezes o milagre demora a chegar, né? Mas Jesus está dizendo aqui
que nós não podemos duvidar, temos que crer, né? E ele disse, né? É óbvio que essa linguagem aqui, ó, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, isso vai acontecer, não é para a gente entender literalmente, porque não há nenhum propósito a gente orar para uma montanha sair do lugar e ir lá para o meio do mar, né? Mas o sentido aqui, o que Jesus quer dizer é o seguinte, que através da fé, nós podemos superar montanhas de problemas, montanhas de dificuldades, quer dizer, uma situação que parece intransponível, que é um monte, uma montanha, através da fé, essa montanha pode ser removida, pode sair do lugar. Esse problema gigantesco, essa luta gigante como uma montanha, é removida, sai do lugar através da fé. Basta a gente crer, né? Esse é o sentido da palavra de Jesus. Através da fé você remove montanhas, montanhas de situações insolúveis, intransponíveis, montanhas de situações que está fora do nosso poder de mudar essa situação. Através da oração, através da fé, Deus pode fazer isso na nossa vida. Um outro texto que fala sobre a importância da fé é a carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Tiago também fala para nós sobre a importância da fé, né? Tiago, capítulo 1, no versículo 5, ele vinha falando sobre a questão da sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, para pedir para Deus, né? E aí no 6 ele diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E o verso 7: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha que interessante essa palavra de Tiago. Uma pessoa que duvida, não pense que vai receber alguma coisa. A pessoa que duvida aqui, e Tiago usa o exemplo da onda do mar, porque a onda ela vem e vai, né? Ela vem e vai, ela fica nessa dinâmica, a onda do mar, ela vem e vai, vem e vai. Então Tiago está dizendo, a nossa fé não pode ser como a onda do mar, que vai e vem. Uma hora eu estou crendo, amanhã não estou crendo. Hoje eu estou animado, amanhã eu estou desanimado. Hoje eu confio em Deus, amanhã eu não confio em Deus. Hoje eu creio que Deus é o meu Deus, vai me abençoar, amanhã eu já não creio. Esse vai e vem, essa oscilação. A nossa fé não pode oscilar dessa forma, de um dia para outro. Nós temos que ter uma fé dinâmica, estática, mais equilibrada, mais contínua, né? A nossa fé deve ser contínua. Eu creio em Deus. Aconteça o que acontecer, eu esteja atravessando problema ou não, eu continuo crendo em Deus. Eu esteja triste ou alegre, eu continuo crendo em Deus. Eu esteja chorando ou rindo, eu continuo crendo em Deus. Eu esteja recebendo muitas bênçãos, ou passando por lutas e provações, eu continuo crendo em Deus. Nós temos que ter uma fé estável. Então a nossa fé, nas palavras de Tiago aqui, não pode oscilar, ficar indo e vindo, entre altos e baixos, como a onda do mar. E Tiago diz no versículo 7, não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Quer dizer, quem tem o coração cheio de dúvida e tem uma fé oscilante, não recebe nada de Deus, porque ao mesmo momento que ela está crendo, ela não está crendo. Ao mesmo tempo que ela está buscando, ela não busca. Ao mesmo tempo que ela espera, ela não espera, né? É uma fé oscilante. Então, a segunda condição aqui para receber milagres de Deus é tirar toda a dúvida do coração. E talvez nesse momento, nesse quesito, a gente tem que orar como os discípulos, quando chegou para Jesus, disse certa vez, Senhor, acrescenta-nos a fé. Ore para Deus, na sua oração, peça para Deus, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda a crer a despeito de qualquer situação difícil que eu esteja atravessando. Bom, terceira condição para o milagre, dar liberdade para a ação sobrenatural de Deus. Vamos ver um exemplo na Bíblia, em Mateus capítulo 8. Dar liberdade para a ação sobrenatural de Deus. Quando nós esperamos o milagre de Deus, a gente tem que crer no sobrenatural. Que Deus pode fazer uma coisa que ninguém espera, que ninguém explica, que ninguém consegue. Então isso é dar espaço, dar liberdade para a ação natural de Deus. Vamos ver um exemplo aqui, Mateus capítulo 8, versículos 5 até o 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, quer dizer, um oficial romano, um capitão romano que tomava conta de 100 soldados, um centurião,
um homem romano, nem fazia parte do povo de Deus, não era judeu, era romano, estrangeiro, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faça isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quer dizer, a fé desse capitão, esse centurião romano, esse estrangeiro, tinha, a fé era tão grande no poder de Jesus, que Jesus falou assim: nem no meio de Israel, no meio do povo de Deus, eu encontrei alguém com tanta fé, né? E a fé desse homem se revela nesse fato dele dar liberdade para a ação sobrenatural de Deus, quando ele fala assim: Senhor, eu acredito, eu tenho fé que não precisa nem o Senhor na minha casa lá e fazer uma oração longa e colocar a mão sobre a cabeça do meu criado e libertar ele, curar ele. Daqui onde o Senhor está, se o Senhor pronunciar uma palavra, eu acredito que o meu criado lá em casa, onde ele está, lá longe, ele recebe um milagre lá. Então, essa foi uma ação de fé, uma atitude de fé, demonstrando que aquele homem dava liberdade para a ação sobrenatural de Deus. Aquele homem acreditava que Deus poderia fazer um milagre na vida do seu empregado de uma forma sobrenatural, à distância, né? Então, se nós quisermos receber milagres na nossa vida, nós precisamos crer e dar esse espaço para essa ação sobrenatural de Deus na nossa vida, ok? Então eu deixo aqui esses 3 pontos aqui de encerramento da nossa lição hoje, as condições para os milagres. Depois nós vamos ver mais no domingo que vem, mas hoje vamos ficar com esses 3 pontos. Primeiro, aceitar o senhorio de Cristo. Segundo, tirar toda a dúvida do coração. Terceiro, dar liberdade para a ação sobrenatural de Deus. E eu concluo dizendo o seguinte: o milagre de Deus na nossa vida depende de 2 partes: a nossa parte e a parte de Deus. Sempre, para acontecer um milagre na nossa vida, vai depender das 2 partes, a nossa parte e a parte de Deus. Então, qual é a nossa parte? Nós marchamos, caminhamos e Deus abre o mar, né? Deus disse para Moisés: se marche, coloca o pé na água. Aí Moisés marchou, Deus abriu o mar. Nós enchemos as talhas de água e Jesus transforma a água em vinho. Em João 2, o milagre da transformação da água em vinho. Jesus disse assim: encha as talhas de água. O povo foi lá, as pessoas foram lá e encheram. Aí Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho. Nós tiramos a pedra e Jesus ressuscita o morto. João 11, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus disse: tira a pedra, rola essa pedra. As pessoas rolaram a pedra. Aí Jesus fez o milagre da ressurreição, né? Nós oramos e Jesus cura o doente. Nós clamamos a Jesus e ele liberta as pessoas. Jesus nos cura das nossas enfermidades. Então percebe que os milagres na nossa vida sempre dependem de 2 partes: a nossa parte e a parte de Deus. A parte de Deus sempre ele faz, não temos dúvida, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, seu coração, que ainda nesse dia, nesse domingo e nessa semana que se inicia, você possa experimentar milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar e encerrar a nossa aula de hoje. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor pela oportunidade e privilégio de compartilharmos mais essa porção dessa série de estudos que nós estamos tendo aos domingos pela manhã, nessa sala, sobre milagres. Obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos que o Senhor opera milagres na vida daqueles que creem, que confiam no Senhor, e que nós não devemos ir até o Senhor só para receber bênçãos, mas devemos ir para buscar a Tua pessoa na nossa vida, para buscar a nossa salvação. E junto com a salvação, esse pacote de salvação, vem todas as bênçãos que nós precisamos. Pai, que cada um dos nossos irmãos possa ter entendido isso, que nós devemos buscar o Senhor, buscar a Tua presença,
buscar a comunhão do Senhor na nossa vida. E que a solução dos nossos problemas irão ocorrer de forma natural, normal e automática. Quando servimos o Senhor, quando fazemos a tua obra, o Senhor estará operando maravilhas e milagres em nossas vidas, em nosso meio. Obrigado pelo estudo desta manhã. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos que nos assistem. Esse lar, essa casa, essa família, seja qual for a necessidade de cada um nesta manhã, que eles possam crer no Senhor, confiar no Senhor, continuar buscando a tua presença e que os milagres do Senhor aconteçam de forma sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos, Pai. É a nossa oração com ação de graça nesta manhã, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, hoje nós temos à noite o nosso culto presencial de Santa Ceia, tá bom? Hoje à noite, 7 horas, nosso culto de Santa Ceia, celebração da família, culto presencial, todos que podem vir, todos que estão em condições podem vir ao culto. E aqueles que não puderem vir, nós estaremos transmitindo ao vivo o nosso culto dessa noite. Deus abençoe o restante do seu dia, Deus abençoe o seu domingo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.